Olá, meus amores! Se você chegou até aqui nesse vídeo, significa que você já passou ou está passando pela mesma situação que eu, ou de alguma outra forma você simpatiza comigo, o que me deixa muito feliz de ter você aqui nesse vídeo. Então eu vou pedir para você ficar até o final para conhecer um pouquinho mais da minha história. Oi, meu nome é Juliana Real e hoje eu vou contar um pouco pra você sobre a minha vida de tentante, né? Porque eu sei que assim como eu, existem várias mulheres passando pela mesma situação e conhecer alguém que entenda, né, e saiba exatamente aquilo que a gente tá sentindo faz total diferença nesse processo. Mas antes de começar então a contar minha história, eu vou pedir pra você já se inscrever no canal pra você não esquecer, deixar um like, um comentário e fala aqui pra mim se você é tentante, se você já passou pela vida de tentante ou conhece alguém nesse caminho. E aproveita pra me seguir também lá no meu Instagram pra você acompanhar ainda mais pertinho de mim e fica à vontade pra me mandar mensagem, se quiser me mandar um direct, eu vou adorar bater um papo com você. Bom, chega de conversa, vamos começar então. Eu vou tentar resumir a minha história, mas eu vou contar os pontos principais para que você entenda tudo que eu vou falar aqui hoje. Bom, então vamos lá. Eu tenho 30 anos e desde que eu me conheço por gente, o meu sonho sempre foi ser mãe, sempre foi constituir uma família. E na vida que eu criava aqui na minha cabeça, achando que eu tinha o controle de tudo, eu tinha certeza que eu ia me formar na faculdade, logo em seguida eu já ia casar, já ia ter os meus filhos. E que o primeiro eu ia ter pelo menos antes dos 24 anos. E eu lembro até hoje, assim, na minha cabeça, das minhas amigas falando: você é louca? Pra que casar cedo? Ah, eu não quero ter filho tão cedo. E eu olhava pra elas, assim, fazendo esses comentários e eu falava: ai, gente, nem me importa. Mas era um sonho, era o que eu queria. E daí deu que eu não casei cedo. Eu casei com 28 anos, o que na verdade é cedo ainda, mas não pra aquela ideia, né, do que eu tinha na minha cabeça. Então eu casei com 28 anos e pra quem não sabe, o meu marido ele é 3 anos mais novo que eu. Então quando a gente se casou, ele tinha 25 e naquela época pra ele ter filhos assim não era uma prioridade. Eu que ficava muito na cabeça dele, né, que quando a gente casasse a gente já ia ter filho, e ele falava que não, pra gente aproveitar, mas assim, que se viesse seria muito bem-vindo, ele ia ficar muito feliz. Então assim, era uma vontade muito grande minha, não era uma prioridade pra ele, e a gente teve uma conversa, né, logo depois que a gente casou, que nós deixaríamos assim nas mãos de Deus, né? Quando ele achasse que fosse o momento certo de vir uma criança aqui pra gente, que viria, e a gente seria muito feliz. E mesmo assim, né, que enquanto não viesse, que a gente ia curtir muito a nossa vida de recém-casados, né, a nossa vida dois, mas no fundo, gente, eu tava muito faceira, porque eu tinha certeza que eu já ia voltar da lua de mel grávida. Mas, né, não rolou. Antes de casar ainda, eu já quis fazer todos os exames para ver se estava tudo certo comigo, né, com o meu organismo, com a minha saúde. Eu tinha duas questões uma que me preocupava e uma que me aliviava, né, um pouco. A que me preocupava é que eu tinha um histórico, né, de ovários policísticos desde quando eu tinha, assim, 15 anos. E eu sabia, né, a gente acaba lendo algumas coisas de que mulheres que têm ovários policísticos têm um pouco mais de dificuldade para engravidar, e isso ficou um pouco na minha cabeça, então assim, eu sempre tive muito medo de ter essa dificuldade de engravidar por ter esses ovários policísticos. E a outra questão que me deixava um pouco mais aliviada é que eu não tomei anticoncepcional. Assim, na verdade eu tomei com 15 anos, né, quando uma médica me receitou para tratar os meus ovários policísticos, mas assim, eu não me adaptei, então eu acho que eu não terminei uma cartela. Aí com 18 anos eu voltei, né, a tentar tomar um de uso contínuo, mas também não me adaptei, tomei um mês no máximo. Então assim, se você for ver a minha vida toda, eu devo ter tomado anticoncepcional por 2 meses assim no total. E o que me aliviava um pouco, né, porque a gente sabe que as mulheres que tomam anticoncepcional pode vir apresentar alguma demora na hora de tentar engravidar. Então, isso era algo que me deixava um pouco mais tranquila. Então, quando eu fiz os primeiros exames, né, para minha surpresa, eu não tinha ovários policísticos, né, eu não tinha sinais de ovários policísticos. Eu até fiquei um pouco assustada, assim, né, pro lado feliz, é claro. Eu acredito que deve ter sido muito pela minha alimentação, porque um pouco antes de casar eu dei uma mudada, assim, na minha alimentação. Eu acredito que isso deve ter influenciado, né, porque a gente sabe que a alimentação e a atividade física influencia. Então eu acredito que tenha sido por isso. A única alteração que deu no meu exame é que no lugar dos ovários policísticos, que eu não tinha,
eu tava apresentando um cisto hemorrágico em algum dos ovários. Agora eu não vou lembrar se era o direito ou se era o esquerdo, mas a médica falou que eu podia ficar tranquila, que eu tinha que acompanhar, claro, né, que se esse cisto crescesse, eu teria que vir acompanhando ele, mas que ele podia simplesmente, né, ser expelido, sair em algum ciclo menstrual, né, na minha menstruação. Que foi o que aconteceu meses depois, né? Eu repeti os exames e graças a Deus eu não tinha mais nenhum cisto hemorrágico, ele tinha sido expelido pelo meu próprio corpo. E aí eu fiquei muito tranquila, né? Porque eu falei assim, gente, caraca, tô super natural, tô super saudável, então vou engravidar logo, né? Porque o meu medo eram os meus ovários policísticos, depois desse cisto hemorrágico, e aí isso tudo tinha passado, tinha sido curado, graças a Deus, e eu falei, meu, é um sinal de Deus, então daqui a pouco eu tô grávida. E aí, junto com isso, nesse processo, né, veio a pandemia, o que foi muito difícil pra gente, psicologicamente, financeiramente, de 3 empregos que eu tinha, né? Eu tinha praticamente 95% do meu tempo ocupado por trabalho. Eu passei a ter só um emprego. Então, assim, foi uma mudança radical na minha vida, na nossa rotina, né? Assim como na de todo mundo. E dentro de mim, apesar de saber que era um momento crítico na sociedade como um todo, eu pensava dentro de mim que seria o momento ideal se eu conseguisse engravidar, porque eu ia ter tempo para cuidar de mim, para cuidar da minha gestação. Se o bebê viesse a nascer, eu ia ter tempo para curtir com o bebê, né? Então, a partir dali, eu ia formar uma nova rotina. Mesmo depois que a pandemia passasse, eu não ia cair na loucura de trabalhar tanto igual eu trabalhava, mas eu acreditava que era o momento ideal, né? Já que eu estava mais em casa, já que eu tinha mais tempo para cuidar de mim, para cuidar de tudo, mas não rolou. E aí, nos primeiros meses, né, eu fui ficando bem triste, eu me sentia muito frustrada, eu me sentia muito culpada. Mesmo sabendo, né, que era normal do casal demorar um pouco para engravidar, demorar alguns meses, né, demorar de repente até um ano, era considerado normal o casal não conseguir engravidar, mas mesmo assim eu me sentia frustrada, eu me sentia triste, eu me sentia culpada, eu me sentia incapaz. O olho chega até a lacrimejar. Mas eu tentei tirar o foco, fazer outras coisas, né? Mergulhar em outros projetos para tentar tirar o foco dessa vontade de tentar engravidar, porque eu me sentia muito triste, né? Em pensar que a minha ansiedade, que a minha vontade pudesse estar me atrapalhando de alguma forma a realizar esse meu sonho. Mas nisso, né? Os meses foram passando, foram meses assim de luta, né? Contra o meu próprio pensamento, porque por mais que eu estava focada em outras coisas, cada vez que a menstruação vinha, era um sentimento de que mais uma vez não deu certo. E eu tive que trabalhar muito o meu psicológico para não me sentir culpada. E eu confesso que passaram assim várias coisas na minha cabeça, mesmo sabendo desse normal, né, do casal antes de um ano não conseguir engravidar. E aí começaram a passar várias coisas na minha cabeça, de que eu não era merecedora de ser mãe, de que não era para mim ter filhos, de que Deus tinha outros planos para mim. E aí, por um tempo, eu fui me acostumando com essa ideia, fui me acostumando com os resultados negativos, fui me acostumando de que mais uma vez minha menstruação desceria e fui colocando na minha cabeça que de repente não era pra ser. Então eu tive que trabalhar muito o meu psicológico pra isso, porque no fundo eu não queria desistir do meu sonho, mas ao mesmo tempo era muito difícil pra mim de repente criar uma expectativa no mês seguinte, e essa expectativa ser barrada toda vez que a minha menstruação descesse. E aí foi muito engraçado porque eu desabafava assim com poucas pessoas, né? Porque, como eu já falei, era muito triste ouvir que eu tava ansiosa. Até com meu próprio marido eu desabafava pouco porque ele também não entendia o que eu tava sentindo. E aí, quando deu um ano, né? Mais ou menos assim, aproximadamente um ano que a gente tava tentando, ele chegou assim pra mim, né? Depois de ver que aquilo me abalava muito. E aí ele chegou pra mim e falou: Ó, até então, não era uma prioridade minha, não era um desejo meu, eu realmente não queria ter filhos, porém iria ficar muito feliz se a gente tivesse, só que agora eu quero. Agora é uma vontade minha também, não só vou ficar feliz quando isso acontecer, como eu quero muito. E aí na hora eu pensei, nossa, fechou, é agora. Agora que Deus sabe que eu e ele, né, que nós dois queremos isso, é agora que Deus vai mandar. Ele não tava mandando antes porque meu marido não queria, então agora a energia tá mais ainda pra gente conseguir. E aí foi que eu marquei novos exames, eu até troquei de médica, marquei exames tanto pra mim quanto pro meu marido. O que eu aconselho, gente, não façam como eu, não espere, né, um ano pra vocês marcarem
exames pro marido de vocês, pro marido de vocês marcarem exames, porque assim, a gente, né, nós mulheres, a gente acaba se cobrando muito. E muitas vezes o peso, né, da gravidez vem pra cima da mulher. E muitas vezes não é o que acontece, né? Então, se você e seu marido, seu namorado, enfim, seu parceiro estão pensando em engravidar, já, a hora que você for marcar exame pra você, já marca para os dois. Tanto pra você quanto pra ele, é um conselho que eu dou pra vocês. Voltando então, eu marquei novos exames, marquei exames mais específicos, marquei exame de ovulação clínica, marquei o exame, que agora me fugiu o nome, que é um nome bem difícil, que é aquele exame que avalia as trompas. O meu marido fez o exame também, ele fez o espermograma. E assim, gente, eu não sei como que é com vocês, mas a cada exame específico que eu fazia, né, eu pensava dentro de mim, nossa, é agora que vai encontrar alguma coisa no exame e beleza, porque daí aquilo que for encontrado no exame eu já vou tratar e vai ser a minha solução. Mas, assim, graças a Deus, todos os exames, tanto meu quanto do meu marido, estavam, assim, 100% ok, não davam nenhuma alteração, estava tudo conforme o esperado, o que me dava um alívio, claro, porque, assim, tava tudo bem com a gente, mas me dava um certo tipo, nossa, mas se tá tudo bem, o que que acontece então, né? Por quê? Mas assim, graças a Deus, tava tudo bem. Me dava ainda mais esperança, porque eu falava, nossa, então não tenho nada, meu marido não tem nada, meu psicológico tá tranquilo, agora vai. E aí não ia. E agora, 1 ano e 5 meses depois, né, de várias tentativas, várias frustrações, vários resultados negativos, né, acumulado, vários ciclos, várias menstruações, eu sei que para muitas pessoas 1 ano e 5 meses pode parecer pouco, porque eu sei que tem gente que tenta há anos, anos e anos. Eu não quis deixar meu tempo passar, né? Para mim, 1 ano e 5 meses já é muito tempo, né? Já é uma vida que podia ter acontecido ali. Então, por isso que eu tomei a decisão agora de ir atrás de outro médico, né? Eu marquei um especialista, vou fazer novos exames mais específicos. Eu e meu marido vamos ser acompanhados de perto, né? Dia a dia, mensalmente. E se for o caso, tomara que não seja, mas se for o caso, tomar algumas outras medidas, algumas outras atitudes que nós até agora não vínhamos tomando para conseguir realizar o nosso sonho. Então eu decidi compartilhar aqui com vocês toda a minha rotina, toda a minha experiência, porque eu sei que aqui, assim como eu, tem mulheres que entendem o que eu tô passando, né? E é muito triste a gente viver isso sozinha. Eu sei, porque durante 1 ano e 5 meses eu praticamente guardei esse sentimento dentro de mim. Tenho pessoas na família com quem eu posso compartilhar, que me entendem, com quem eu posso conversar, mas na maioria das vezes eu me sinto sozinha, né? Então, assim, da mesma forma que eu sei que tem pessoas que passam por isso aqui, eu entendo o que vocês estão passando, assim como vocês entendem o que eu tô passando. E eu sei que não é a sua ansiedade, que não é a falta de você relaxar para isso acontecer, que não é a falta de você pensar em outra coisa, né, para isso acontecer. Até porque quando a gente tem um sonho, seja lá qual for o sonho, seja uma viagem, seja um trabalho, enfim, é normal que a gente pense nesse sonho todos os dias, cria uma grande expectativa. Então, assim, como que uma mulher que quer engravidar vai deixar de pensar nisso? Se ela tem que contar o ciclo, se ela tem que contar os dias férteis, se ela tem que fazer tabelinha, enfim, N coisas, várias coisas que vocês fazem, que eu também fiz, que eu faço, mas que se o seu sonho não tá acontecendo, né, o seu sonho de ser mãe, você tem que ir atrás, sim, você tem que investigar, sim, e tem que se parar de se culpar por isso. E o recado que eu dou pra você hoje é que se é o seu sonho, assim como é o meu, vai atrás, sim, sempre mantendo a fé, o pensamento positivo, sempre entendendo que os planos de Deus são sim melhores que o nosso, né? Embora a gente não entenda naquele momento, a gente vai entender em algum momento da vida. E vamos ficar firme, tá? Fique firme, me mantenha firme, juntas nós somos mais fortes e nós vamos conseguir. Eu espero você aqui comigo nos próximos capítulos, acompanhando essa jornada aqui comigo. Fica à vontade para me deixar a mensagem que você quiser, a gente pode conversar. E um beijo, e até os próximos capítulos.